O Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu queria compartilhar com vocês. E o tema hoje é pare de adiar. Nós temos uma conduta de muitas vezes adiarmos uma visita, adiarmos uma conversa, adiarmos. As nossas frases preferidas é: amanhã eu faço. Já aconteceu com você? Amanhã eu faço. Depois, você fala com o adolescente, fala arruma o quarto, ele depois. É uma das frases que mais o adolescente fala, né? Mais tarde eu faço. Agora não. São frases que parecem ser tão simples, mas elas têm roubado nitidamente as nossas vidas. Quando nós colocamos essas frases como um referencial para a nossa vida, nós estamos sendo roubados. O tempo está passando, o teu filho está crescendo, você está envelhecendo. Mas essas frases têm feito parte do cotidiano nosso. Mais tarde eu converso com ele. Mais tarde eu saio com meu filho. Mais tarde eu falo com o Alezinho. São frases que têm roubado a nossa vida. Eu começo falando de algo que eu vivi. Eu sempre tive muito medo de dirigir. Não sei se alguma mulher ou alguém aqui passou por esse medo. E no Brasil, olha, veja bem, eu trabalhava e comprei carro e dei para o meu pai, mas dirigir mesmo, eu não dirigia. E eu lembro que aos 40 anos, o meu marido falou assim: Neuza, você não tem opção de escolha. Alezinho estuda longe, você vai dirigir. Eu tirei a carta de habilitação e ele foi fazer uma cirurgia no Bosque da Saúde, eu morava em São Bernardo. Ele falou: não, deixa o carro lá estacionado, você volta de Uber. Terminou, ele falou: Neuza, não tem Uber para voltar. Você vai voltar com o carro. Eu falei: como? Você vai voltar com o carro. Eu tinha que pegar a Anchieta pela primeira vez. E eu vim debaixo de um temor, mas de coragem de ter que fazer. E depois disso, meu irmão, virou uma rotina dirigir em São Paulo. Eu dirijo Paulista, eu dirijo Praça da Sé, eu dirijo para tudo quanto é lugar. E ali aquilo tirou aquele incômodo. Quantas coisas têm abatido a nossa vida por essas frases? Agora não. Depois eu vejo isso. Hoje o Espírito Santo quer te fazer refletir enquanto roubo o inimigo está fazendo na tua vida, por você não se posicionar, por não aceitar Jesus como seu Salvador, por não ter uma vida entregue ao Senhor, né? Então a gente vê que tem muitas pessoas que estão sendo, e olha, eu não estou aqui falando de A ou B, eu me incluo nesse termo. Nós temos que ser sinceros, cada um Deus vai trabalhando em uma área, não tem super-homem aqui. Também não tem supermulher. Tem áreas que Deus está nos alertando, eu preciso que você se posicione. Só que quando nós estamos num comodismo, nós ficamos ali daquele termo. Mas hoje Deus está falando para você: pare de adiar. Para de adiar. E refaça a rota da sua vida. A gente tem que reciclar e falar assim: peraí, deixa eu fazer a rota da minha vida de novo aqui, o que é que está travando na minha vida e que está impedindo eu crescer na presença do Senhor. Porque tem coisas que travam, né? Então, hoje, a palavra é que você pare de adiar e dessa forma você não vai ser mais roubado. Coisa boa é quando nós não somos roubados e nós vemos a presença de Deus na sua integridade. Por isso, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em João 19, do versículo 38 ao 42. Depois disso, José da cidade de Arimateia pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. José era seguidor de Jesus, mas em segredo, porque tinha medo dos líderes judeus. Pilatos deu licença e José foi e retirou o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que tinha ido falar com Jesus à noite, foi com José, levando uns 35 quilos de uma mistura de aloés e mirra. Quando nós falamos de José de Arimateia, ele é visto nos 4 evangelhos de forma diferente. E eu vou ressaltar aqui rapidamente, ok? Em Mateus 27:57, ele é um homem rico. Em Marcos 15:43, é ilustre membro do Sinédrio. Em Lucas 23:50, é um homem bom, justo. E em João 19:38, é o discípulo de Jesus. Essas são as qualificações de José de Arimateia.
Quando Jesus morre, ele vai pedir o corpo de Jesus. Até aí, ok. Era uma forma de honrar. Nota 10. Mas, só nesse momento, claramente, ele se manifesta diante de Pilatos, uma das autoridades maiores. E eu fico pensando o quanto esse homem perdeu por medo de um cargo ou de uma posição. E quantas vezes nós perdemos por medo? Quantas vezes nós perdemos tantas bênçãos de Deus por medo? Pessoas feridas falam, eu não quero mais firmar em nenhuma igreja porque eu tenho medo. Pessoas tristes falam, eu não quero mais estar por medo. Quantas experiências Deus nos daria se nós estivéssemos juntos? Só que nós temos um sistema de defesa que nos faz o quê? Deixa eu me excluir. Esse sistema de defesa, ele tem roubado a tua vida. Ele tem roubado, porque nós estamos crescendo juntos. E é óbvio que tem momentos que um cai, o outro levanta, outro cai e outro levanta. É óbvio, é como numa relação. Existe isso. Só que nós temos o quê? Um sistema de defesa camuflado, que é um sistema defensivo, de dizer eu não vou mais congregar em nenhuma igreja. Quantas vezes eu escuto isso? E Jesus dando sinais da volta dele, sinais claros que ele está próximo à sua vinda. Só que nós preferimos ouvir a nossa autodefesa ao nosso cuidado. Mas o Senhor tem planos com cada um de nós. Então, quando eu olho para esse homem, o status era mais importante do que obedecer ao Senhor. Eu digo que às vezes, ser oculto, como em alguns temas dizem que ele era um discípulo oculto, é necessário. Quando você vai pregar num país que é contrário à pregação do evangelho, você vai pregar, mas você vai pregar comedido, não é? Você não vai chegar lá e você conversar com o Lucas. Ele disse que em alguns momentos da Turquia ele vai para a praça, ele encosta ali uma Bíblia, aí disfarça, senta ali, aí depois vem alguém, pega, quer dizer, tem um jeito, porque senão ele sairia de lá, ou talvez preso, né? Mas esse homem não. Eu fico pensando em quantas coisas ele poderia ter visto ao lado de Jesus. Jesus estava lá. Ele poderia estar no momento em que o gadareno foi liberto, mas ele perdeu essa chance. Ele poderia estar no momento em que aquela mulher foi liberta de demônios, mas perdeu. Ele poderia estar no barco quando Pedro saiu e andou sobre as águas, perdeu. Quantas vezes nós adiamos bênçãos que Deus tem sobre a nossa vida por medo? Deus tem dado oportunidades maravilhosas nessa igreja, para nós crescermos juntos. Terça-feira é mais uma oportunidade para nós estarmos juntos e crescermos em oração. Só que você pode dar 1000 desculpas. E talvez o tempo vai passando, mas aquela experiência você vai ter, mas não igual aquela. Se vocês soubessem a quantidade de bênçãos que esse tempo de você subir e discernir para ter se sempre separado para orar no monte, meus irmãos, teve experiências de pessoas que antes de vir para casa já teve ligação descendo do monte. Teve pessoas que tiveram problemas dentro da sua casa, que não podiam pôr a mão, e Deus interviu e deu libertação sem nenhum problema. Teve documentos que foram liberados orando. A Sandra é um exemplo, eu e o Alezinho somos um exemplo. Tem muitos milagres quando você se destina a orar. E que você tira esse fator defensivo que tem impedido nós de crescermos na presença de Deus. É sério lidar com as coisas do Pai. É sério. E esse homem, José de Arimateia, para alguns ele é um 007 disfarçado. Deus te chamou para fazer uma obra. E você vai brilhar como uma luz no meio das trevas. Talvez você ainda se sente inseguro. Eu não sei se eu aceito Jesus, porque eu tenho medo da perseguição, eu tenho medo de como vai vir sobre a minha vida a luta. Eu quero te dizer uma coisa, tem um versículo lindo da palavra de Deus, que diz assim: eu irei adiante de ti. Eu vou adiante de ti. Endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro.
Continue perseverante orando pela tua família, porque o Senhor irá diante de você, quebrará, Ele vai quebrar. Em 86 eu fui no Piauí, junto com a minha mãe. E quando estava descendo da casa do meu avô, que ele vendia aqueles bois, eu lembro que parava um caminhão, um Mercedes antigo. E parava assim aquela carroceria e colocava aqueles bois empilhados assim. Só que havia umas crateras no meio da estrada descendo ali. Quando o caminhão descia, ele virava para um lado, depois a carroceria virava para outro. E eu pensava, como é que vai passar isso aí? Me dava uma agonia que parecia que aquilo ia cair. Eu voltei em 2012. E quando eu cheguei no aeroporto, nós só tínhamos um carro para alugar ali em Casa Nova. E era um Voyage. E eu falei para o meu irmão, como é que nós vamos andar naquela terra com esse carro baixo? E para minha surpresa, aquela terra toda estava aplanada, nós não tivemos problemas nenhum. Porque eles tinham aplanado. Esse é o seu Deus. Esse é o nosso Deus. Ele aplana os caminhos, então não tenha medo de segui-lo, de entregar a tua vida ao Senhor. Tira toda a insegurança, porque o Senhor vai na tua frente, aplainando os caminhos. Ele derrama uma unção sobre a tua vida. Quando você estiver no meio de muitos, o Senhor derrama uma unção de autoridade. E você, com a ousadia do Espírito, será usado para libertação no meio da tua família e no meio dos teus queridos. Então, esse fator que te faz adiar, que é o medo, tira ele. Fala, Senhor, tira do meu caminho esse medo, e eu quero andar na direção do teu Espírito, cheio da ousadia do Espírito. Sabe por que o medo, ele tem várias formas de se manifestar. Essa é uma delas. Deixa eu me proteger, eu não posso perder o meu status, deixa eu me proteger. Meu irmão, se lança na presença do Senhor, se quebranta, chora na presença do Senhor. Não tem coisa melhor do que nós nos humilharmos diante do Senhor. Se humilha diante de Deus, porque o Senhor vai te honrar. Se lance na presença do Senhor. Quantas vezes nós subimos um monte e as pessoas ali no cantinho, ajoelhadas, chorando, nós oramos e depois levanta com o rosto, a expressão diferente, porque está cheio do poder de Deus. Como é bom viver isso. O medo também faz você cogitar a realidade que você vive. Porque é muito fácil a gente ficar colocando, Senhor, mas olha isso aqui, porque o medo faz isso. E nós vamos ler isso agora, em Atos 9, do 1 ao 17. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, o conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor da luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor, levanta e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. E os varões que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse o Senhor em visão a Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, de muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem o poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Uma das palavras que mais Deus fala comigo, e eu choro muito, que quando eu recebi os dons e fui separada ali com 14 anos,
As minhas amigas de oração, companheiras de oração, elas cercaram, ajoelhei, e o Senhor falou assim: eu tenho uma palavra para você. Eu tinha 14 para 15 anos. Você vai ver o quanto você vai padecer pelo meu nome. Essa foi a palavra que saiu exatamente para mim naquele momento. É uma das palavras que fala muito comigo. E eu louvo a Deus, porque o Senhor vai nos firmando, né? E eu vejo nessa situação que Paulo está no ápice da perseguição. E o Senhor intervém com a ação divina. Não tinha saída. Ele estava no ápice da perseguição, entendendo que o que ele está fazendo está certo. Ele estava fazendo com zelo. E a Bíblia diz que Deus o cerca com o esplendor de luz do céu e ele cai em terra e escuta uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Na verdade, aos olhos humanos, ele não estava perseguindo Jesus. Quem estava vivendo a realidade? Ele estava perseguindo algumas vidas. Só que para Jesus, você está me perseguindo, está perseguindo os meus. E ele diz assim, Saulo perseguia os seguidores de Jesus, mas Jesus diz: sou eu a quem você persegue. Espera aí, é comigo que você vai conversar. E o interessante é que Deus fala para Paulo que Ananias vem e fala para Ananias que é para ir para a casa de Paulo. Quando Deus falar alguma coisa para você, Ele já preparou um território lá na tua frente. Então não dê desculpas, não adia, porque o Senhor já preparou o território. Ele não vai te deixar na mão de ninguém. Você que está sentado aqui, que está temeroso, que está angustiado, o Senhor é a tua defesa, o Senhor é o teu ajudador, o Senhor é o braço estendido que te favorece. Esse homem está no meio dessa luta, e a Bíblia diz que quando Ananias sabe dessa notícia, a Bíblia diz que ele cogita com Deus: Senhor, é verdade, eu vou, mas o Senhor tem noção, porque tipo assim, Senhor, esse homem persegue todo mundo, o Senhor está sabendo disso? O Senhor está sabendo que esse homem persegue todo mundo? E que ele tem carta, tem liberdade para perseguir todo mundo? Já ouvi muito acerca dele. E Jesus disse: vai. Porque Deus não precisa que você mostre para ele o tamanho do problema. Deus não precisa. Deus quer que você haja por fé. Senhor, obrigado, porque eu já tenho o livramento. Eu não sei nem de onde vem, Senhor, mas o Senhor já preparou o livramento. O Senhor já preparou o livramento. Confia no Senhor. Agora, se você ficar o tempo inteiro: meu Deus, mas que problema difícil, que dificuldade, eu não vou conseguir resolver. Levanta e vai. E a Bíblia diz, é claro, no versículo 17, Ananias foi. O que não travou Ananias? Porque travaria qualquer um, mas por que não travou Ananias? Porque ele estava ouvindo a voz do Espírito. Quem escuta a voz do Espírito não fica travado. Quem vive no Espírito não fica travado, não trava, meu irmão. Ele segue, porque ninguém trava. Se o inimigo está tentando travar a tua fé, colocando só a tua visão sobre uma luta, em nome de Jesus, destrava agora, porque o Senhor vai na tua frente, pelejando por você, e vai entregar essa vitória, porque com você pode se sentir sozinho, mas tem muito mais do que você imagina. Que caem as escamas dos seus olhos, como caiu daquele moço que estava com o profeta, e ele viu que mais eram os que estavam conosco do que com o inimigo. Se há dificuldade para muitos, para você as portas estão abertas. Porque esse é o nosso Deus. Esse homem, ele só não adiou porque ele estava cheio do Espírito. E ele vai, e ele cumpre o projeto que Deus tinha preparado. Deus está dizendo aqui para você: para de adiar projetos que Deus entregou na tua mão. Não tenha medo. Talvez o projeto que Deus colocou na tua mão não seja tão grande para você. Talvez o projeto que Deus colocou na tua mão é trabalhar uma vez por semana aqui na obra. Talvez o projeto que Deus colocou na tua mão é ajudar financeiramente o crescimento dessa obra. Eu não sei. Uma coisa eu digo para você: vai, porque o Senhor é contigo. Domingo retrasado, eu trouxe uma palavra aqui sobre a Torre de Babel. Que plano perfeito daquele homem. Aquele homem era inteligente, mas não tinha direção do Senhor. Por isso não prevaleceu, mudou as línguas, cada um falando da sua língua, e aquele plano foi frustrado. A Trinity é plano celestial. E se eu sou sábia, eu invisto num plano que é celestial.
que você invista nesse plano, porque é bênção de Deus para a sua casa, para a sua família e para a sua vida, né? Então, quando a gente fala de Ananias, ele queria questionar a Deus mostrando o problema. Meu irmão, nós não precisamos ficar o tempo inteiro mostrando o problema, não. A nossa atitude é de fé. Vamos subir esse monte e vem, porque nós vamos guerrear. Nós vamos guerrear cantando, nós vamos guerrear orando, nós vamos guerrear testemunhando, nós vamos guerrear e traga pessoas para que venham conhecer esse movimento e que sejam abençoados em nome de Jesus. Não adie. Ah, mas eu vou no outro, meu irmão, não sei nem se não vai estar chovendo, eu vou. Porque eu quero, não vou adiar, e eu convido você a não adiar. Escreve os pedidos num papel e nós vamos levar a sério diante do Senhor, porque eu creio num Deus que realiza e que Ele não muda. Glória a Deus. Também nós temos algumas pessoas que agiram como Ananias, e nós temos ali um Moisés, que Deus fala para ele, que é para ele ir, ele, Senhor, mas eu não sou muito eloquente, eu sou duro para falar, eu sou pesado na minha boca, e Deus, espera aí, você não precisa de questionar isso, porque eu te chamei sabendo quem você era. Quando eu te escolhi, eu já sabia quem você era. Eu já sabia da tonalidade da tua voz, eu já sabia da tua altura, quantos cabelos você tem, eu já sabia de tudo, então te chamei porque é propósito teu. É isso. Nós vamos querer colocar um monte de impedimentos, mas Senhor, quem sou eu para vir aqui e orar na frente? De terça-feira venha, porque Deus te escolheu para orar pelos teus irmãos. Entende? Nós ficamos numa visão, deixa eu me analisar, eu tenho isso, não vai ser legal, eu tenho aquilo, não vai ser legal. Peraí, quem te escolheu foi o Senhor. Ele que te escolheu, Ele vai te capacitar. A Bíblia diz que Gideão também agiu da mesma forma em Juízes 6,15. E ele lhe disse, ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Deixa Deus operar. Deixa Deus operar. Há anos atrás, na casa da minha mãe, a gente atendeu um senhor que toda a família dele era formada, com diploma e tudo mais. Ele era o único que não era formado. E foi o único que Deus levantou no meio político de uma forma que cresceu. Deixa Deus fazer o que Ele quiser na sua vida. Não fique se analisando, achando que você não vai alcançar. Se apegue ao Senhor, escuta a voz dEle e Ele te direcionará aonde Ele quer te levar. Porque Ele é Deus, né? São muitas as cogitações que vêm na nossa boca para nós adiarmos o projeto que Deus tem sobre a nossa vida. Quais são elas? Senhor, sou muito ocupado. É uma das cogitações. Senhor, eu não tenho tempo. Senhor, eu não tenho capacidade. Quem sou eu? Esse eu ouço demais, né? Então, hoje, Deus está te chamando porque você tem um valor muito grande para trabalhar na presença do Senhor. Para trabalhar na casa do Senhor. Você é uma peça importante para trabalhar na casa do Senhor. Só não adie esse projeto. Não adie. E vá em frente, porque Deus vai levantando você. Por último, eu queria colocar aqui para você ler em João 9 comigo. E passando Jesus, viu um cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Esse moço está sofrendo porque ele é cego. Eu não sei se você já, em brincadeira, você, quando os adolescentes, você já fechou o teu olho e você sentiu que você tinha que caminhar sem saber o que tinha na tua frente. Esse moço nasceu cego. Então era um sofrimento. Porque você ouvia alguém falando, olha, vai, aquele caminho ali, viu aquilo, ele nunca conseguiu ver. Para ele era terrível o que ele estava vivendo.
Só que Jesus viu aquele sofrimento e foi ao encontro dele. Lindo isso. Só que quando Jesus está ali, os discípulos param para perguntar para ele, quem pecou? Meu irmão, que diferença aquilo faria? Poderia perguntar depois. Aquilo estava atrapalhando 1 minuto a mais a cura do rapaz. Depois de curado, até poderia perguntar, mas aquilo estava atrapalhando 1 minuto a mais da liberação da bênção para a vida da pessoa. Só que às vezes, nós nos complicamos porque nós queremos saber razões das coisas. E nós às vezes impedimos o agir de Deus, tirando tempo da libertação de alguém, ou tirando a visão de alguém, porque nós temos questionamentos. Quando Deus pedir alguma coisa, vai e faça. Vai e faça. Não procrastine, não deixe para amanhã, não adie. Tem horas que Deus vai pedir algumas coisas dentro da tua casa. Deus, algumas vezes, teu filho está dormindo e Deus vai te acordar para você ir orar lá no quarto dele, na cabeça dele. Ele está dormindo e você, realmente, você vai lá e ora. Se Deus falou para você fazer isso, faça. Agora você vai perguntar para Deus, por que Deus? Vai acontecer uma coisa com o menino? Não. O Senhor falou para fazer, faça. O Senhor mandou você fazer alguma coisa, não fica cogitando. Uma das coisas que muitas vezes nós cometemos de erro é a fermentação. De uma situação assim, nós vamos fermentando, e o reino vai paralisando, e nós vamos tentando ali sanar aquilo, e aquilo vai crescendo. Para a fermentação. Para. Está em você parar, então para em você. Nós temos que ter uma conduta de tipo assim, isso aqui está me atrapalhando, tiro. Vamos ao centro da vontade de Deus, que é ganhar vidas, que é crescer, que é abençoar os nossos irmãos. Ok, é essa visão que nós temos que ter. Eles impedem 1 minuto a mais da vista e da visão daquele moço voltar. Por quê? Porque eles têm uma curiosidade. Tanto faz. O moço precisava de ser liberto. E se mais para frente nós oramos, que a gente vê aqui que Jesus vai cuspir na terra e vai fazer um lodo. Meu irmão, se Jesus estivesse nos dias de hoje, será mesmo que a gente aceitaria que ele cuspisse e fizesse um lodo? Porque nós poderíamos dizer, mas isso tem bactéria. Deixa Deus trabalhar do jeito dele. Ele está trabalhando, talvez você não entenda a forma que ele está trabalhando. Peça, Senhor, me mostra. Antes de fermentar, a gente vai perguntando, Senhor, me mostra. O que eu faço aqui dentro da minha casa? O que eu faço aqui dentro do meu trabalho? Está uma fermentação, mas me ajuda, me mostra o foco, que eu posso orar. Muitas vezes nós somos perseguidos no trabalho porque o chefe precisa de oração. Ele não é salvo. E aí começa uma perseguição em cima de você, e você fica bravo, mas na verdade o teu papel é para orar, para Deus trazer salvação na vida daquele homem. Só que nós preferimos o quê? Fermentar. É mais fácil. Saia dessa linha de fermentação. E vamos juntos crescer na presença de Deus. Nós temos um foco e vamos seguir nele. Temos um tempo para ganharmos vida. E quantas janelas estão abertas para ganharmos vida? Meu irmão, o mundo lá fora está cheio de gente carente. Gente que se você der um abraço, ou um olhar, ou falar um bom dia sorrindo, a visão da pessoa já muda. Entende? É para isso que o Senhor está chamando você. Assim como esses homens foram roubados, perguntando, eu quero te dizer uma coisa, Deus é o dono da vida. Como que o homem, que é a luz do mundo, poderia deixar muito tempo alguém em trevas? Não tinha como. Esse é o nosso Deus. Formas de você parar de adiar. Priorize. Qual é o nível de priorização do reino de Deus, da obra de Deus dentro de você? Qual que é o nível? Ele está baixo? Então fala, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu não quero mais dar a justificativa de que eu não venha crescer na palavra. Eu não quero mais dar a justificativa que eu não tenho a viver uma intimidade profunda com Deus. Ah, mas eu não tenho mais idade para... Ah, meu irmão, tem idade sim.
Eu vi esses dias um senhor no hospital, já de 80 para 90 anos, os médicos fizeram de uma forma que a cama dele pudesse participar de um batismo. Não tem fase, não tem idade. Para Deus tudo é possível. Qual o nível do seu envolvimento com a obra de Deus? A obra está clamando que precisa que você esteja junto para nós crescermos. Trinity está crescendo, ela tem 8 anos. 7 para 8 anos, ela precisa de mãos para investirem. Ela precisa de pessoas que se disponibilizem a estar aqui na terça para nós orarmos mais. Nós precisamos de pessoas que se disponibilizem a ter um tempo de crescimento na palavra. Meu irmão, tem situações que você não precisa nem de expulsar. A palavra diz, fala o versículo e acabou a conversa. Só que nós não estamos priorizando. O Senhor está te chamando para um crescimento. Agora é a hora. Não é mais tempo de adiar. Cresça, porque você vai ver quão grandemente vai fluir em tua vida. Fecha os teus olhos. Pai, eu quero louvar a Deus pela tua escolha. Em primeiro lugar, porque não veio ninguém aqui porque tinha disponibilidade, porque tinha tempo, porque fui convidado, porque tinha o carro para vir. Não veio, não foi isso. Veio porque o Senhor trouxe. Veio porque Deus tinha marcado esse tempo. Veio porque precisava de ouvir essa palavra. Então, Pai, eu quero te pedir, Jesus, o Senhor tem pressa em levantar um povo para um grande crescimento. E a hora é agora. Como foi cantando aqui hoje. Vem, esta é a hora. Jesus, aqui nós temos levitas, também temos levitas sentados. Que talvez por medo, por decepção, ainda não se manifestou. Nós temos profetas aqui. Que talvez por medo também não se levantou. Nós temos líderes, pastores, líderes. Nós temos projetos aqui que pessoas têm guardado, mas por medo não compartilham. Senhor, nós temos muitas vidas aqui, cada uma na sua qualidade perfeita. Tudo perfeito. Porque quando o Senhor dá um dom é perfeito. Tem gente que já nasceu sabendo desenhar. Olha, pega a caneta no papel e desenha. Tem gente que já nasceu para administrar, pequenininho já administrava dentro de casa. Tem gente, Pai, que já nasceu, Senhor, para aconselhar. De pequenininho já entrou no meio da discussão dos irmãos colocando paz. Cada um tem um dom. Cada um tem Dorcas no nosso meio. Tem Saulos, que Deus está transformando em Paulo. Temos Daniel, homem, Senhor, que Deus tem exaltado e levantado. Mas quando nós lemos em Daniel 9, mesmo com toda a exaltação que aquele homem teve, ele fala, me traz o livro. Porque mesmo com toda a exaltação, chegando aonde ele chegou, em Daniel 9, ele diz assim, me traz o livro. E depois que eu li o livro, eu entendi. Porque mesmo na graduação máxima que Daniel estava, ele precisava de conhecer o livro. Mesmo com todo o cargo que ele tinha, ele pede, me traz o livro. E Senhor, às vezes nós vemos que nós temos tempo para tanta coisa, mas estamos distante do conhecimento do livro. Pai, desperta o amor pela tua palavra. Desperta a sede pela tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, a gente não pode estar tão ocupado que não consiga ouvir a voz do Senhor. Senhor, desperta os líderes, professores de escola bíblica aqui. Desperta pessoas que estão sentadas e estão lutando, porque tem vontade de dizer, olha, eu fazia isso. Mas não consegue dizer porque está travado e fica adiando. No domingo que vem eu faço. Não. Deus me inquietou para falar para você, e tem 3 pessoas aqui que Deus falou para mim quando eu sentei. Que o Senhor quer trazer um ajuste para trazer
você de volta para o trilho e te usar. Deus tem um chamado incrível com você. E não era para você estar só sentado. Não era não. Mas você desgastou. E o Senhor quer trazer um renovo sobre a tua vida tão incrível. Tão incrível. Que esse renovo vai impactar vidas. Porque para isso Deus te chamou. Deus tem um chamado incrível com você. Só que você não tem priorizado isso. Você prioriza num domingo, no outro já não é prioridade. Deus está despertando em você. E Deus vai te usar poderosamente. Você vai vir aqui, ó. E algumas vezes você não precisa nem dizer tantas palavras, porque o quebrantamento que está em você vai passar mesmo para os outros. Porque isso é unção. É unção. E é essa unção que Deus quer usar você. Você que está talvez num comodismo, Deus está te despertando para sair dessa figura e sentar no lugar que Deus tem preparado para você. E Ele vai te usar. O meu toque de amor vai te alcançar. E nas madrugadas eu vou te acordar para orar. Porque eu não vou usar a boca de profeta para falar mais com você. O meu espírito te inquietará de tal forma que você será tocado pelo meu espírito e será marcado, e onde você passar vai ficar um rastro de obediência e de amor. E as pessoas vão querer seguir o teu exemplo pela fidelidade que você vai exalar. Não vai precisar de palavras. O meu espírito está te despertando. Eu estou fechando uma cova de morte espiritual. E eu estou te levantando. Eu te levanto porque eu tenho um propósito contigo. Desperta. Desde o ventre da tua mãe tu é perseguido, homem. Mas eu te chamei. Eu te dei família. Eu te dei filhos. Tenho te dado riqueza. Mulher, eu tenho te separado. Eu tenho guardado a tua saúde. Eu tenho zelado de ti. Eu tenho sustentado a tua casa. E até os que estão distantes da minha presença eu tenho guardado, por amor da tua oração de mãe, porque eu tenho um projeto contigo. O meu toque de amor está tocando em ti hoje, e tu vai voltar para o trilho em amor, porque eu tenho um propósito com a tua vida. Tem luta que não é mais para você pôr a mão, nem abrir a tua boca, mas o meu espírito vai falar por ti. Tu não adia mais, basta, porque tu vai levantar a minha igreja, e grande é o projeto que eu tenho contigo, porque tu és amado. Pai, eu quero te agradecer pela tua presença. Jesus, dá uma semana abençoada para os meus irmãos. Uma semana da visitação do Senhor. Jesus, quem precisa de socorro financeiro essa semana, dê o teu socorro, Pai, porque tem gente necessitada aqui no meio. Abre as portas financeiras. Dá socorro para aquele que está enfermo. Socorre o necessitado. Não só no financeiro como na alma. Talvez não abra a boca para falar porque tem medo e tem vergonha. Mas Deus sabe o quanto você está quebrado. E o Senhor vai te levantar. E você vai cantar o cântico da vitória, porque é para isso que Deus te chamou. Recebe a tua bênção. Em nome de Jesus, recebe a tua bênção. Tu não vai ser envergonhado. Não. Deus não te chamou para ficar envergonhado.
Deus está te levantando. Rebastecas. Pai, muito obrigado por esse momento tão precioso. Em nome de Jesus. Amém.